salve amigas, sejam bem-vindos aqui à Toca do Leão para o nosso cafezinho habitual dos domingos, um cafezinho quente, gostoso, que eu ofereço aí aos amigos com as coisas que eu tenho aqui à mesa. Aceite de bom grado que você tem aí no momento em que você estiver assistindo esse vídeo e peço aos amigos que se inscrevam, os que são inscritos, os que não são inscritos, acione o sininho para receber as novas notificações, compartilhem, dê o seu gostei, se acharem que valeu a pena, para que nós nos fortaleçamos junto ao YouTube, para que o YouTube possa distribuir mais as nossas mensagens. Nosso tema de hoje é assumindo o controle da própria vida. Vamos ao tema. A atriz Cameron Diaz nasceu dia 30 de agosto de 1972, portanto com 50 anos atuais, completar 51 agora em 30 de agosto, no final desse mês, e uma atriz muito precoce, porque ela muito cedo começou no cinema, em 30 anos, pouco mais de 30 anos, fez, me parece, mais de 30 filmes, 37 filmes e séries, e filmes de grande bilheteria como Máscara, As Panteras, Encontro Explosivo, O Amor Não Tira Férias, coisas dessa natureza. Só sucesso e bilheteria, filmes famosos, e ela era das atrizes mais requisitadas, tanto que era mais de um filme ou série por ano, E ela diz que essa vida fez dela uma atriz famosíssima, É claro, uma das mais bem pagas de Hollywood, até que chegou um dia que ela resolveu dar um basta nisso tudo. E há poucos dias ela deu uma entrevista ao ator e apresentador Kevin Hart, também na internet, e ela então falou para ele que havia dado um basta nos filmes de Hollywood. Me parece que a partir de 2014, que foi o último filme dela, uma coisa parecida. Mas ela disse que havia dado um basta em Hollywood. Ele ficou espantado, falou, mas como, aposentada tão cedo? Ela falou assim, pois é, mas por quê? Perguntou ele, E ela falou, olha, acontece que em pouco mais de 30 anos eu fui fazendo filmes após filmes, séries após séries, e eu fui, obviamente, muito bem assistida por um staff poderoso de vários agentes, tinha motoristas, maquiadores, personagens de várias especialidades, nutricionistas. Então chegou num ponto que os agentes resolviam tudo. Ela não escolhia nem o que ia comer, ou com quem ia falar, para onde ia viajar, qual era o filme que ia fazer. Ela tinha basicamente gente para fazer tudo. E ela disse que chegou um dia e ela começou a pensar, gente, me tornei uma entidade. Na verdade, eu virei uma máquina que só funciona assistida e auxiliada por um batalhão de pessoas, cada um numa especialidade. Mas ela disse que notou que ela nunca tinha entrado numa farmácia, que ela não sabia cozinhar, que havia perdido a habilidade de dirigir sozinha, que ela não escolhia as comidas que comia, não escolhia as roupas que vestia, os lugares que ia, tinha hora para fazer cada coisa, momento para fazer cada atividade, e ela disse que aquilo foi sufocando, angustiando, até o momento que ela resolveu dar um basta nisso. E ela disse, chegou um momento que eu cheguei à conclusão de que precisava tomar as rédeas da minha própria vida, retomar o comando da minha própria vida, porque, na verdade, eu era um autômato, eu funcionava dentro daquele esquema poderoso, vigoroso, gigantesco, de todo mundo que decidia por mim, fazia as coisas por mim, e eu, de uma certa maneira, fazia parte de um esquema poderoso. Ela falou, staff, eu até sou muito grata por tudo que fizeram por mim, mas chegou uma hora que eu resolvi dar um basta nisso, resolvi me humanizar, virar uma pessoa normal, como milhares das pessoas que existem na vida. Resolvi aprender a cozinhar,
a voltar a ser dona de casa, cuidar das minhas coisas, cuidar da minha filha. Ela tinha uma filha já, e aí ela falou, nesse momento eu resolvi também abrir uma empresa, e a empresa que ela abriu é uma vinícola na região do Napa Valley, lá na Califórnia, que é uma região de vinícolas, de vinhos famosos. E ela resolveu abrir, só que não era um negócio qualquer, não era uma vinícola mais uma, né? Ela disse que queria produzir vinhos com baixos teores alcoólicos, baixos teores de açúcar, sem agrotóxicos. E ela então, para chegar nesse ponto, teve que fazer cursos, teve que aprender sobre leis ambientais, leis de negócio, teve que aprender a contratar profissionais, ela mesma entrevistando e contratando um por um dos profissionais que vieram trabalhar com ela. Ela disse que retomou a vida dela de uma pessoa normal, fazer suas compras, não sabia pagar uma conta de água, disse ela. Eu praticamente era um autômato, eu não tinha uma vida normal, então resolvi assumir as rédeas da minha própria vida, porque havia perdido o controle de tudo isso por mais de 30 anos. Então, ela disse, a partir daí a minha vida mudou, eu comecei a dar outros rumos para a minha vida, e naturalmente tive que deixar Hollywood, né? Dizem que vai fazer uma concessão para a Netflix, depois volta a aposentar novamente, porque agora tem negócios, tem as suas coisas, seus interesses, tem a filha para criar e tem tudo mais. Então, o interessante é ela dizer, chegou uma hora que eu tive que tomar as rédeas da minha própria vida. Então, Cameron Diaz estava fazendo isso, chegando a essa conclusão dramática, por conta de ter perdido a identidade pessoal, ter perdido aquela condição de criatura comum, de fazer as suas próprias coisas, embora o sucesso, embora os filmes e tudo mais, né? A média de um filme ou uma série por ano, ela não tinha tempo para cuidar de si, porque um filme leva tempo para ser gravado, uma série leva tempo para ser gravada. Então, a vida dela era essa rotina de estúdios, gravações e tudo mais. Mas a gente fica olhando e fala, mas Cameron Diaz é uma atriz, tudo bem, não é difícil fazer isso. E aí o prof. Kevin Hart pergunta para ela, foi difícil fazer isso? Ela falou, foi, porque eu tive que refundar a minha vida, eu tive que rever os meus conceitos, eu tive que reaprender uma série de coisas que eu havia me desacostumado, e tive que aprender outras coisas, que eu não tinha nenhuma vocação para isso até então. E aí a gente fala, mas não é um fenômeno exclusivo de grandes nomes, da música, da arte, né? Um fenômeno dos negócios, que a pessoa às vezes precisa de um staff muito grande para cuidar da sua vida, cuidar das suas coisas, e são pessoas que não têm necessariamente uma autonomia para fazer as coisas, são seguranças, motoristas, são personal disso, personal daquilo, alimento sai do jeito que a nutricionista recomenda, o outro é cuidado por médicos e coisas que tais. Então, mas a gente começa a pensar nas pessoas comuns, que gradativamente, por uma razão ou por outra, vão perdendo o controle da própria vida. Não é incomum, não diríamos assim, excepcional, acontece todo dia em todos os lugares. Vejamos, quantos jovens já perderam o controle da própria vida nas drogas, quantas pessoas honradas, dignas, não perderam o controle da sua vida, das suas escolhas, da sua liberdade, alguns até perderam a própria vida, né? Porque perderam o controle da vida para o álcool, e outros tiveram problemas de saúde mental, decorrente de preocupações, de problemas, de dificuldades que a vida, de uma certa maneira, lhes apresentou, ou que criaram de uma certa forma, e naturalmente o controle da vida, o controle da tranquilidade, o controle da ação, o controle da iniciativa escapou das suas mãos. São muitas pessoas, é muita gente hoje com zero perspectiva de futuro, é muita gente com uma perspectiva quase nula de mudar a situação em que se encontra, em que se vê. Mas, na verdade, nós temos que reassumir o controle da nossa vida. A vida nos pertence, a vida pertence a Deus. Então, não é
crível que nós cheguemos num ponto em que tenhamos que abrir mão de tudo, das nossas iniciativas, da nossa vontade, do gosto de fazer tal ou qual coisa, do desejo de fazer tal ou qual coisa que seja relevante e importante para a nossa existência. Então, o drama de Cameron Diaz, embora se refira a uma pessoa famosa, milionária, super requisitada, ela diz, todo aquele glamour era importante, mas chegou um momento que deixou de ser, porque ela tinha tudo que o dinheiro advindo daquele trabalho podia dar, mas havia perdido algo essencial da sua própria vontade, que era o direito de ser Cameron Diaz, não a atriz, não a entidade, como ela mesma disse, não aquela máquina, como ela mesma disse que se transformou. Então a gente verifica, até Kevin Hart pergunta para ela, e hoje, como é que você está? Ela falou, estou muito feliz, mas muito feliz mesmo, porque a minha vida ganhou outros contornos. Eu sou uma pessoa normal, eu faço as coisas, todas as minhas responsabilidades, sou eu que resolvo, eu faço as minhas escolhas, estou cuidando da minha filha, cuido dos meus negócios. E mesmo no período da minha juventude, né? Ele falou, mesmo no período da sua juventude, da sua beleza, o auge da sua carreira, ela falou, mesmo no auge, eu nunca fui tão feliz quanto estou sendo agora. Então é interessante, abriu mão de tanta coisa importante para o mundo exterior, para buscar aquilo que era essencial para a sua vida interior. Precisamos retomar esse caminho de volta para o nosso coração. Disse Jesus, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Poderíamos inverter a fala, onde está o seu coração, onde está o seu tesouro. Então, precisamos buscar essa essência da vida, se a perdemos de alguma maneira, ou se essa essência está escapando da nossa mão de um certo modo. Às vezes, não se perde a independência de uma vez só, vai se perdendo aos poucos, vamos fazendo concessões, abrindo mão, assumindo compromissos que, de uma certa maneira, trazem algum tipo de vantagem momentânea e depois trazem problemas para uma vida toda. Vejamos aí o problema da corrupção, né? Se fala tanto em corrupção no meio político, né? E por aí afora, corrupção em negócios, a gente verifica que quando a pessoa penetra esse campo, ela vai arranjando vantagens momentâneas, mas às vezes carpindo problemas para uma vida toda. Então, ser independente, ser livre, às vezes não é uma questão financeira, às vezes não é uma questão de ser famoso, de estar no auge, de estar no ápice, é a questão de estar bem consigo mesmo. Por isso, Jesus disse que o nosso coração é o nosso patrimônio, né? Que nós, dentro do nosso coração, estão as nossas riquezas, porque o reino de Deus está dentro de nós. Então, quando ele diz, busca primeiro o reino dos céus, a sua justiça, as suas coisas, está dizendo, olha para dentro de você mesmo, procura aí o reino de Deus, que Deus implantou no seu coração. E qualquer que seja a situação de momento que nós estejamos vivendo, nós podemos ser felizes com ela, independentemente de ter ou não ter, de ser-se ou não famoso, de estar ou não na posse das vantagens da vida material. A vida espiritual, a paz de espírito, é a verdadeira independência. Por isso, perguntaram para Sócrates certa vez, por que o senhor vai no mercado e não compra nada? Ele falou, porque eu vou ver de tantas coisas que eu não preciso para ser feliz. Então, aquilo que é essencial, aquilo que faz sentido na vida do ser humano, está dentro de nós. O resto de fora, nós temos ou não temos, de acordo com as circunstâncias da vida. Mas isso não pode determinar necessariamente o grau da nossa felicidade, nem pode ser razão objetiva, razão, imposta para a nossa infelicidade. Por isso, Jesus, não tendo onde recostar a cabeça, não deixou de ser a criatura mais feliz do planeta,
porque ele tirava do coração, da vida das pessoas, aquilo que era necessário para o seu sustento, mas tirava do amor de Deus toda a força, toda a energia da vida para transformar a vida de todos nós, passados 2000 anos de bilhões e bilhões de pessoas pelo planeta. Então, a lembrança de Cameron Diaz é essa: não percamos o controle da nossa vida, estejamos no controle das nossas emoções, porque se pode perder por uma razão ou por outra, numa discussão, num debate, numa conversa arrevezada, numa hora de exaltação, podemos perder o controle poderoso até da nossa liberdade. E nesse momento, vamos entender o que Cameron Diaz disse: quero voltar a ser uma pessoa como qualquer outra, independentemente da fama e do glamour que a vida me ofereceu. Então, amigos, o nosso assunto de hoje era esse. O nosso cafezinho era para aquecer o nosso coração, desejar aos amigos um domingo de paz, um domingo de alegria, de felicidade, e que nós estejamos sempre na graça de Deus, na sua presença, porque Deus está dentro de nós. Muita paz, até o nosso próximo vídeo, que Deus nos abençoe, fiquem todos com Deus, no controle sábio e poderoso da própria vida. Um beijo para todos, muita paz.